No livro do Apocalipse aparecem 3 bestas, uma que sobe do abismo, outra do mar e uma outra da terra. Quem são esses personagens? Qual é a sua identidade? Quer saber mais? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Rapaz, o cabeleireiro cortou bem o negócio aqui. Pode ser, meu Deus. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vamos falar sobre as bestas do Apocalipse, né? Qual é a sua identidade, onde elas vivem, o que elas comem, né? Hoje no Globo Repórter, né? Lembrei aí, não sei porque eu falei. Mas antes, quero pedir para você se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilhe para os seus amigos e também assista os nossos últimos vídeos. Tá aqui, ó. O último que eu gravei, eu falei respondi perguntas sobre a volta de Jesus. Tem algumas perguntas ali que com certeza a resposta vai te ajudar na sua caminhada de fé. E também assista os outros vídeos que nós temos postado aqui toda semana. Convido você também para me seguir ali no @Cicilio7 no Instagram, no Twitter também, @Cicilio7, no TikTok, estou ali com alguns vídeos, e também, onde mais? No nosso podcast, o podcast Minuto Profético. Olha só, lancei essa semana falando sobre os jovens ricos, tá? Um podcast, uma pregação que fiz aqui no meu distrito, no distrito de Caieiras, onde sou pastor. Ouça lá, o link desses canais estão tudo aqui, ó, tá? Na descrição do vídeo, beleza? Bom, gente, hoje eu quero falar então sobre a identidade das bestas. Eu prometo para vocês que vou preparar um vídeo mais esclarecedor e mais assim, um pouquinho mais exaustivo sobre cada uma das bestas, tá? Então hoje eu vou falar das 3, o que são, né, na minha opinião. E para isso, eu li, tá vendo esses livros aqui, ó, todos esses livros aqui, ó, é o que eu tenho de Apocalipse, tá? E fora outros que eu tenho de maneira digital. Então eu fiz uma pesquisa sobre o que os comentaristas falam sobre estas bestas, tá? Bom, boa parte deles acreditam que as menções das bestas no livro do Apocalipse é apenas representa apenas um poder que agiu no passado para os preteristas, né? E um poder que agirá no tempo do fim, né? Essa é uma visão mais futurista. Bem, boa parte deles acreditam que é apenas um personagem, né? O anticristo, né? A besta. Porém, todavia, entretanto, quando você lê os textos, você percebe que cada uma aparição dessa besta equivale a um poder. Tá certo? Antes de você entender, de eu explicar aqui as bestas, primeiro você tem que entender esse conceito de revelação de besta, tá? Deus, ele revela o futuro, o eterno, o divino, para o ser humano a partir daquilo que ele conhece. Vou dar um exemplo muito simples. Nabucodonosor, um grande imperador pagão, ele teve um sonho com uma estátua. E aí ele não conseguia se lembrar do sonho e precisava da interpretação também e tal. E aí você sabe a história em Daniel capítulo 2. Daniel é chamado e ele revela o sonho e dá a interpretação. Olha que interessante. Deus revela para Nabucodonosor, um rei pagão, o futuro. E o futuro dividido em reinos, em poderes que se levantariam, né? E é interessante que Deus revela essa história do mundo através de uma estátua. Porque na cabeça de um pagão, de um rei como Nabucodonosor, um reino, um poder, ele é representado por uma estátua, uma imagem. Ok? Já no capítulo 7, quando Daniel tem um sonho, que seria a mesma interpretação, são os reinos que viriam após Babilônia, Daniel ele não sonha com uma estátua, ele sonha com animais, com bestas, com feras. Porque na cabeça de um hebreu, reinos, poderes são representados através de animais. Até hoje nós temos um pouco dessa herança, né? Quando a gente pensa em animais, por exemplo, Estados Unidos, a gente pensa como uma águia, né? A Rússia como um urso. E tem tantos outros aí. O Brasil que ainda não definiu se é um tatu, se é um canarinho, né? Mas só para você entender, nações são representadas, simbolizadas através de animais. Então João, sendo um hebreu, Deus vai revelar para ele, através de uma imagem, né, de uma visão do futuro, do eterno, poderes que entrariam em ação.
Tá? Então veja, no capítulo 11 aparece a primeira besta e é o que nós vamos tentar definir agora de maneira simples e objetiva o que é esse poder, esse reino, essa ação diabólica que há de surgir, tá bom? Bom, eu vou colocar na tela aqui para vocês o verso para vocês entenderem. Ó, no capítulo 11, deixa eu vir para cá. Isso, agora apareceu aí. Aí ó. No capítulo 11, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, no versos, no capítulo 11, só para vocês entenderem, o capítulo 11 começa com João medindo o templo, o anjo dá um caniço para ele medir o templo, e depois fala sobre as duas testemunhas. E aliás, eu gravei, deixa eu colocar aqui, ó, eu gravei já um vídeo falando sobre essas duas testemunhas. Quem são elas? Resumindo para você, é o Novo e o Antigo Testamento, é a palavra de Deus, tá bom? Então voltando aqui. No capítulo 11 diz que essas testemunhas elas seriam mortas, assassinadas. Então o que acontece aqui? Ó, verso 7. Quando estiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, está falando das duas testemunhas, né? A besta que surge do abismo, olha só, surge do abismo, pelejará contra elas e vencerá e a matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma, olha que interessante, Sodoma e Egito. E também o seu Senhor foi crucificado. Vamos voltar aqui então. Essa é a primeira vez que é mencionado a besta no Apocalipse. E abismo, né, da onde ela surge, aparece também no capítulo 9, ali na quinta trombeta, que é uma série que eu estou gravando, fica aqui já a dica para você, essa série das 7 trombetas. Ainda não gravei sobre a quinta trombeta, vou gravar, tá bom? Mas já tem ali 4 trombetas que eu analiso, ok? Muito bem, abismo aparece ali, primeira vez, de uma estrela que cai do céu, isso no capítulo 9, falando da quinta trombeta. Essa estrela caiu do céu, tem a chave do abismo, e ele abre o abismo e sai um monte de coisa arada. Tá? Muito bem. Para que a gente entenda essa função dessa besta, nós temos que entender de onde ela sai. Ela sai de um abismo. Né? Abismo na Bíblia tem referência a lugares sombrios, a lugares desérticos, a lugar de inatividade. Tá? Alguns vão dizer que abismo é um lugar geográfico onde os demônios habitam lá. Né? Eu já não creio dessa maneira. Né? Não creio que existe um lugar geográfico e os demônios estão lá. Tal, né? Os demônios estão entre nós, estão na Terra. Né? Não existe um universo paralelo, né? A Bíblia não apresenta isso. Mas enfim, esta besta que sobe, emerge do mar, né? Ela entra em cena, do mar não, do abismo, ela entra em cena e ela tem um objetivo, essa besta do capítulo 11, que é destruir as duas testemunhas, que eu falei para vocês, que representa a palavra de Deus, né? E depois essas testemunhas elas ficam estiradas, né? Na grande cidade, como diz ali no capítulo 11, Sodoma e Gomorra. Né? Então, para simplificar isso para vocês, de acordo com aquilo que eu tenho estudado e lido, né, nos comentários aqui, né, esse é um momento histórico onde surge na história um movimento do ateísmo. Né? A Revolução Francesa, através do Iluminismo, tirou Deus do poder, né? Trouxe ali a razão, a releitura dos grandes filósofos. Né? Então surge um movimento ateísta no mundo, onde eles destroem, eles tiram de lado a palavra de Deus. É um período muito triste da história. Um dia eu quero fazer um vídeo só falando sobre esse capítulo 11, verso por verso. Mas só para você entender que esta besta, esse poder que surge num momento muito crítico da história, tira Deus do seu lugar, e implanta uma nova visão, uma nova cosmovisão, destruindo então aquilo que o Criador instituiu, né, com a sua palavra e a sua revelação. É o período da Revolução Francesa, alinhada ali com os iluministas e o ateísmo. E por isso que a palavra de Deus ela fica estirada, né? Sodoma é uma referência a promiscuidade na Bíblia. Né? O Egito foi também uma referência quando... lembra quando o povo de Deus... Moisés vai lá para tentar tirar o povo de Deus, conversar com o faraó, e o faraó falou assim, mas quem é o Senhor para que eu deixe Israel? Então, negando a existência de Deus. Então veja, Sodoma e Gomorra, né? Aliado ali, Egito e Sodoma. Então nós temos ali a não existência de Deus,
e a promiscuidade. E a Revolução Francesa deu vazão a isso, né? Tirando Deus do controle, Deus da cosmovisão e colocando os instintos humanos, né? O humanismo surge com muita força nesse período. Então essa besta que sobe do abismo nada mais é que o surgimento do ateísmo e do movimento iluminista, que tira Deus do centro, tira Deus da cosmovisão do mundo, tá? E nós até hoje estamos sofrendo por essa besta, né? Infelizmente, depois disso começou a onda do secularismo, né? As pessoas começaram a dividir a vida em compartimentos, né? Então a Revolução Francesa, o Iluminismo e esse movimento ateísta tem consequências até o dia de hoje. Hoje muitos cristãos vivem, né, como se Deus não existisse. É mais ou menos isso, tá? Então, o capítulo 11 fala do surgimento do movimento ateísta e do movimento iluminista, através da Revolução Francesa, tá? Essa é a primeira besta, de forma bem resumida, para você. Mas prometo gravar aqui um vídeo falando de todos os versos por verso ali do capítulo 11. Vamos então para a segunda besta, a besta que sobe do mar. Vou colocar na tela aqui para vocês, deixa eu primeiro ver aqui, né, para poder... tá aqui, capítulo 13, muito bem, vou pôr aqui agora, aqui, beleza. A segunda besta, deixa eu vir para cá. A segunda besta, ela sobe do mar. E é interessante que ela tem outras características, né? Olha só, vi emergir do mar, né, no mar, uma besta. Ela tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes e blasfêmias. Então é um bicho, é um animal híbrido, misturado, é um Frankenstein, tá? Não é um animal, como posso dizer, não é um animal comum, é diferente. E olha só as características. A besta que vi era semelhante ao leopardo, isso aqui é uma referência do Daniel capítulo 7, né? Com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o poder, e o seu trono e grande autoridade. Então nós temos aqui um momento em que Satanás ele consegue ajuntar num poder todas as características pagãs do passado, né? Como foi Babilônia, como foi a Grécia, os medos e os persas, né? Então essa besta ela tem algumas características, né? Ela tem um paganismo, só que olha só o que ela faz. Olha aqui, ó. Verso 5: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então temos um período aí que essa besta ela entra em ação, em atividade, né? Mas eu quero destacar hoje, no vídeo de hoje, essa aqui, ó, proferir arrogâncias e blasfêmia. Então aqui, de alguma maneira, é esta besta, esse poder, que é um poder misturado, né, que traz o paganismo, ele ofende a Deus. Blasfêmia, se colocar no lugar de Deus, se colocava no lugar de Deus. E olha só, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome, o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então este poder, deixa eu tirar aqui já para voltar com você aqui, ó. Esse poder, a besta que sobe do mar, é um poder pagão que tenta tomar o lugar de Deus, mas não tenta destruir a religião em si. Esse poder usa a religião para trazer adoração para si e ter domínio, né? Ela sobe do mar, mar em profecias, né? Para o público hebreu, entendia que mar são povos, multidões. Então das multidões surge um poder que é misturado com o paganismo, né? Que é uma simiose do cristianismo, né, com o paganismo. Ele não destrói o cristianismo, como faz a besta que surge do abismo, né, que destruiu as duas testemunhas, tal. Esse poder que sobe dos povos, né, do mar, ele se junta com o paganismo. É um cristianismo descristianizado, posso dizer assim, né? Então veja, esta besta que sobe do mar é um poder cristão que se ajunta com o paganismo, né? É um poder misturado que agora ataca Jesus Cristo, né?
a palavrinha que aparece aqui, difamar o tabernáculo, né? Que se coloca no lugar de Deus. Esse poder se diz que pode perdoar pecados, ele intercede entre Deus e o homem, né? Então é o poder romano, tá? É o poder romano. Não estou falando aqui que é o Papa, né? Mas é o poder, o sistema, e claro, é liderado por uma pessoa, né? Mas esse sistema é um sistema pagão, que se misturou, né? É um cristianismo puro que se mistura com paganismo, alguns dogmas e algumas crenças, e agora se coloca no lugar de Deus, né? A ponto de achar que pode interceder entre Deus e o homem, né? Por isso que é o grande pontífice, né? É a grande ponte que liga o homem a Deus, e não é bem isso, né? Nós sabemos que o único intercessor é Jesus Cristo. Então, a besta que sobe do mar é um poder religioso que se une a um poder, a poderes pagãos, né, posso dizer assim, e que de alguma forma descaracteriza o cristianismo. Ele não tenta destruir, porque ele perverte o cristianismo. A besta que sobe do abismo, no capítulo 11, ela tenta de alguma forma apagar as escrituras, acabar com a cosmovisão cristã. Já a besta que sobe do mar é uma besta que se mistura, né? Ela corrompe as verdades do cristianismo. Agora vamos para a besta número 3, né? Que está no capítulo 13 mesmo de Apocalipse. Deixa eu colocar na tela para você ver. Aqui, deixa eu ir para o cantinho. A terceira besta está aqui, ó. E vi ainda outra besta emergir agora da terra. Interessante. Se mar são povos, nações, multidões, né? Terra é o contrário, é um lugar deserto, né? Então é um poder que surgiria de um lugar deserto, né? Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Aqui é claramente dito para nós que esse poder ele é tipo de um cristão, ele parece com um cordeiro, ele parece com Jesus, né? Mas fala como um dragão. Dragão aqui é uma referência à antiga serpente, né? O sedutor de todas as nações. Então é um poder que parece ser cristão, mas ele seduz, ele tem palavras agradáveis, né? Então é um poder que é cristão, porém todavia fala com mentiras, né? Satanás ele enganou Eva ali para comer o fruto. Agora algumas coisas para a gente identificar. No mesmo capítulo 13 diz o seguinte, ó. Olha aqui, cadê? Também, verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, mais uma vez, comprovando que esse terceira besta que sobe da terra é um poder cristão que opera sinais religiosos, miraculosos, né? A Bíblia também vai chamar esse poder aqui de falso profeta. É um poder religioso que prega mentiras, seduz as pessoas com mentira e convence as pessoas fazendo até fogo descer do céu. Uma referência tanto a Elias no Monte Carmelo, como também Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo desceu como fogo, né? Mas um detalhe que para nós é importante aqui, ó. Diz o seguinte, ó, sobre essa besta mesmo. Ela diz aqui, ó, verso 16, ó. A todos os pequenos, está aqui, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, livres e os escravos, faz-lhe que seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome ou o número do seu nome. Esta terceira besta, essa besta que sobe da terra, que parece um cordeiro, mas fala como dragão, que tem poderes espirituais de milagres, também é um poder político, porque coloca leis, exige certas obrigações dos povos. Então é um poder cristianizado, que não tem uma visão correta, né, do cristianismo, engana as pessoas com sinais e tem um poder político envolvido, né, que opera, cria leis e normas. Tá? Então, olha só, resumindo aqui rapidinho para nós entender essas 3 bestas. Tá? A primeira que sobe do abismo é um movimento ateísta e humanista que surge com a Revolução Francesa, que até hoje nós temos aí, estamos vivendo os prejuízos desse movimento. Né? Hoje o cristianismo ele já distorceu a forma de ver o mundo, e esse movimento que surgiu com a Revolução Francesa está desconstruindo os valores cristãos até o dia de hoje. E tinha como objetivo esse movimento
movimento aí, destruir, tirar Deus mesmo. É um movimento ateu. Tá? Já a segunda besta, a besta que sobe dos povos, né? A besta que sobe do mar, do capítulo 13, que é um cristianismo misturado com paganismo, ele não tenta destruir o cristianismo, pelo contrário, ele corrompe o cristianismo a ponto de usar o cristianismo ao seu favor para a sua adoração, a ponto de achar que pode perdoar pecados e interceder entre o Deus e o homem. Eu creio que esse poder é o poder romanismo, né? O poder de Roma, a igreja de Roma. Tá? A terceira besta que sobe da terra é um poder ou uma nação, né? Que parece cristã, né? Parece cristã, mas fala como dragão, de maneira que seduz as pessoas e também faz sinais e milagres para enganar as pessoas e também faz leis, obrigando as pessoas a se submeter a um poder mundial. Essa terceira besta, eu creio, né, que é os Estados Unidos da América, que ainda não entrou no cenário. A gente não tem esse poder ainda em atividade. Diferente da besta que sobe do abismo, que é o poder ateísta, né, iluminista, que nós temos as suas consequências até os dias de hoje. Roma, né, que surgiu na história, corrompendo o cristianismo e trazendo poder para si. Nós vemos isso claramente na história. Só que a besta, número 3, a besta que sobe da terra, ainda não apareceu no cenário exercendo poder, né? Mas eu creio que muito em breve esta besta que sai da terra, ela vai exercer muita influência. Já exerce influência sobre nós hoje, né? Na cultura, na verdade, na cultura, na economia e tantas outras influências aí intelectuais, sociais e culturais. Esta besta da terra, ela influencia, mas chegará um momento em que ela terá autoridade para criar leis, né? E quem não se submeter a essas leis não vai poder comprar e nem vender. Ok? Então no vídeo de hoje você entendeu quem são as 3 bestas, né? Muitos acreditam que é apenas uma besta, mas isso não é verdade, porque cada besta tem um propósito. Cada poder que Satanás levanta tem um objetivo, né? O primeiro ali com o iluminismo, o ateísmo, era realmente destruir o cristianismo, acabar com a cosmovisão cristã. O segundo poder que Satanás levanta, já que ele não consegue destruir o cristianismo, o que ele faz? Ele usa o cristianismo, ele paganisma o cristianismo e traz a adoração para este poder. O terceiro poder, de alguma maneira, já é para ele consolidar aquilo que ele está tentando fazer, que é ter domínio sobre o mundo. E para isso ele vai precisar de política, de leis. E é o que acontece com esse terceiro poder, a besta que sobe da terra, que eu creio que é a nação norte-americana, que em breve, muito em breve, terá total poder sobre todos. Bom, gente, vou ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. Espero que você tenha compreendido essas 3 bestas, quem são elas e quais são os propósitos dela que Satanás tem tentado aí levantar ao longo do tempo para destruir os planos de Deus. Mas nós sabemos que Deus no final irá vencer. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te conduza a toda a verdade. E lembre-se, não é o seu conhecimento bíblico que vai te salvar, né? Não é o seu conhecimento sobre profecias que vai te livrar do mal. Não. O que vai te livrar do mal, o que vai te salvar é conhecer Jesus Cristo. Esse canal tem como objetivo ampliar seu conhecimento e te dar mais certeza de que Deus está no controle desse mundo. Se você pensa diferente sobre as 3 bestas, né? Coloca aqui nos comentários, né? Vamos conversar sobre o assunto, tá bom? E nos próximos vídeos aí, quero fazer um vídeo só sobre a besta que sobe do abismo, do capítulo 11, depois uma só do capítulo 13, que sobe do mar, e a outra que sobe da terra, tá bom? Então esse aqui foi apenas uma introdução a esse assunto. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente! Um abraço! Fui!